Olá pessoal, eu me chamo Paulo Maron, sou urologista. Hoje estamos no centro cirúrgico e estou aqui com meu amigo Dr. Petrônio Melo. O Dr. Petrônio é um urologista com bastante experiência nas inovações tecnológicas na urologia em geral, né, e em especial para o tratamento de hiperplasia benigna de próstata. A gente estava conversando sobre um tema muito importante, que são as inovações para o tratamento da hiperplasia benigna de próstata, né? Perfeito. Então, Petrônio, a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês sobre dois principais procedimentos, né? Acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o Green Light, que é um tratamento por vaporização a laser, que acabou de ser aprovado agora no rol de procedimentos dos convênios. Então, acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre os benefícios desse tratamento, né? E também sobre como é que você tem visto o uso dessa tecnologia atualmente. Além disso, a gente vai falar um pouquinho também sobre uma técnica minimamente invasiva que chegou recentemente no Brasil. Já é uma tecnologia que tem uma experiência vasta no mundo, já usada há mais de 7 anos fora do Brasil, que é o Rezum, né? O Dr. Petrônio tem bastante experiência com as duas tecnologias e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Então, Petrônio, o que você acha do Green Light como uma tecnologia que veio para entrar agora nos procedimentos aí dos convênios, né? A RTU até então era o padrão. Você acha que o Green Light pode se tornar um padrão ouro se a gente tiver possibilidade de usar em praticamente todo mundo? Perfeito. Primeiramente, bom dia pessoal. Queria agradecer ao Dr. Paulo Maron, excelente urologista, pelo convite de estar gravando esse vídeo aqui com ele. É uma grande honra para mim estar com um profissional desse calibre aqui do meu lado. Bom, falando então sobre esse assunto da hiperplasia prostática benigna, o tratamento tradicional, o tratamento que já é bastante consagrado há vários anos, é a RTU de próstata, que é a popular raspagem de próstata. Porém, é um procedimento que, apesar de ter bons resultados do ponto de vista de melhora do jato, de melhora dos sintomas, tem alguns inconvenientes, né, Dr. Paulo? Como, por exemplo, um risco de sangramento que não é um risco tão baixo, um risco tão desprezível. Podemos ter alguns problemas como estenose de uretra, que é como a cirurgia é um pouco mais longa, o aparelho ele fica em contato com a uretra por um tempo prolongado, pode gerar uma lesão nessa uretra, machucar e pode levar a um estreitamento no longo prazo. Então, para poder superar essas adversidades, novos métodos vêm sendo desenvolvidos para tentar manter uma efetividade tão boa quanto a RTU, mas com riscos menores, com uma chance de complicação menor do que a RTU tradicional. E um deles é o Green Light, que você muito bem citou. O Green Light é uma tecnologia que utiliza um laser com o objetivo de vaporizar a próstata. Ao invés de ressecar, de raspar a próstata literalmente como a RTU, o Green Light ele vai vaporizar a próstata. E dessa forma, ele tem uma vantagem em relação à RTU, que seria um risco menor de sangramento. Então, seria um procedimento que pode ser realizado mesmo naqueles pacientes que, por exemplo, tomam algum remédio para afinar o sangue, como o AS, como o Marevan, como o Xarelto, que são medicações que a nossa população de pacientes, né, Dr. Paulo, pacientes mais idosos, utilizam com bastante frequência. Isso, eu acho que o laser, né, Petrônio, traz esse benefício, né, como a cauterização dos tecidos, dos vasos sanguíneos é mais eficiente. Perfeito. E nossa população realmente é uma população idosa que usa esses medicamentos. Eu acredito que o laser, ele agrega bastante valor, né, para esses pacientes. Perfeito, concordo contigo. E além disso, como o Dr. Paulo falou, temos também o Rezum, uma tecnologia nova. Queria que você contasse para a gente, Paulo, para qual paciente que você indicaria um Green Light Laser, por exemplo, e qual paciente que você indicaria o Rezum? Tem diferença entre essa população? Tem algum paciente que você preferia tal técnica ou determinada técnica? Qual seria a vantagem em relação à RTU, por exemplo, do Rezum? Como é que você seleciona os seus pacientes para determinado procedimento? Perfeito, essa é uma excelente pergunta, inclusive difícil de responder, né? A gente hoje tem uma série de possibilidades de tratamentos cirúrgicos para a hiperplasia benigna, né? Dentre outras, né? A gente falou aqui do laser, do Green Light, tem o Rolep, tem a robótica, tem várias possibilidades, né? Perfeito. Mas quando a gente vai falar do Rezum, que é um tratamento minimamente invasivo, acho que os grandes benefícios que trazem esse procedimento é ser rápido, né? Ou seja, é um procedimento que leva pouco tempo dentro do centro cirúrgico, que exige uma sedação ou uma anestesia mais superficial do que um procedimento mais avançado, digamos assim. Então, são pacientes que têm mais risco cirúrgico, por exemplo, ele cabe muito bem o Rezum, né? Além disso, são próstatas que não são tão grandes, porque se você faz um procedimento com a próstata muito grande, o Rezum já não vai ter tanto benefício, você tem que selecionar bem o paciente também pelo tamanho da próstata e especialmente naqueles que não querem ter prejuízo na função sexual.
né? O Rezum, normalmente ele preserva a função ejaculatória, então o paciente continua tendo a ejaculação normal, que diferente dos outros procedimentos, que tem uma chance muito grande de o paciente no pós-operatório evoluir com a ejaculação seca, chamada ejaculação retrógrada. O Rezum entrega bastante valor nesse sentido. Então, muitas vezes o paciente está preocupado em manter uma ejaculação normal, então acho que isso é um grande ganho para fazer o Rezum, e também ele não vai mexer na função sexual em si. O paciente vai continuar tendo ereções normais. A gente sabe que os outros procedimentos também têm baixíssimas taxas de disfunção, mas são relatos que existem na literatura e a gente tem que comentar com o paciente sempre que a gente vai tratar ele com esses procedimentos. Você tem alguma indicação diferente? O que é que você pensa? Não, concordo perfeitamente com você, Paulo. Hoje temos muitos pacientes jovens que procuram a gente com 40, 50 anos de idade, que estão urinando mal, são pacientes sexualmente ativos, que têm uma vida sexual perfeitamente normal e que sabemos que a maioria dos procedimentos, mesmo as medicações para a próstata aumentada, podem interferir tanto na ereção quanto na ejaculação. E esse paciente jovem com 40 anos, ele quer continuar tendo uma ereção adequada, quer continuar ejaculando. Então, temos no Rezum como uma alternativa para esses pacientes que querem uma melhora na qualidade de vida, querem urinar melhor, porém querem manter a função sexual mais próxima do normal possível. Então, é uma alternativa bastante interessante, como o Dr. Paulo disse maravilhosamente bem, é um procedimento rápido, então aquela questão da estenose de uretra, por exemplo, que eu disse que na RTU pode acontecer, no Rezum praticamente não temos esse problema por ser um procedimento rápido, que machuca pouco a uretra, né? É um procedimento que temos trabalhos, temos literatura científica que destaca a boa durabilidade do procedimento, que mesmo após alguns anos o método ainda continua funcionando, o paciente não tem que ser reoperado pouco tempo depois. A literatura, inclusive, falando em números, fala que em 5 anos a taxa de retratamento do Rezum é em torno de 4,4%, uma taxa bastante baixa. Então é sim uma alternativa bastante viável para esses pacientes jovens, principalmente aqueles que querem manter a função sexual normalmente. Então é esse tipo de paciente que a gente acaba oferecendo com uma força maior o Rezum. Excelente. Bom, aqui uma explicação de um grande especialista, então a gente vai ficando por aqui agora nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo apenas tem um intuito informativo, né? Que se você tem uma indicação de fazer algum tratamento para hiperplasia benigna, procure o seu médico, pergunte sobre todas as opções terapêuticas para o seu caso, porque deve ser individualizado, cada caso tem sua particularidade, cada escolha de tratamento vai ter sempre um pró e um contra, então é importante você decidir conjuntamente com a sua equipe médica. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.